Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 994 de 24 de abril de 2026 do Cyber Morning Call, podcast de cibersegurança da Tempest com o oferecimento do Google Security. Pesquisadores da SentinelOne publicaram ontem a análise de uma ameaça que reescreve a história da sabotagem cibernética. Trata-se do FAST16, um framework malicioso cujos componentes datam de 2005, ou seja, 5 anos antes do Stuxnet. Para quem não lembra, o Stuxnet foi um malware que os Estados Unidos, o Reino Unido e Israel usaram para danificar fisicamente as centrífugas de enriquecimento de urânio do programa nuclear iraniano e que ficou conhecido como a primeira arma cibernética do mundo. O FAST16 antecede esse marco e representa um nível de complexidade que a gente simplesmente não esperaria encontrar em 2005. Sua função central é a de corromper cálculos. Um driver do kernel, ou seja, um componente que opera no nível mais profundo do sistema operacional, altera cálculos matemáticos de alta precisão de forma controlada e sistemática. O alvo são softwares de simulação científica e engenharia, como o LS-DYNA, que é amplamente usado em pesquisas de física, criptografia e engenharia nuclear. A ideia não é derrubar o sistema, mas fazer os cálculos produzirem resultados ligeiramente errados. Uma sabotagem silenciosa que pode levar a falhas catastróficas ou simplesmente desacelerar programas de pesquisa inteiros sem que ninguém perceba o motivo. O mecanismo de entrega é igualmente curioso. O FAST16 utiliza uma máquina virtual Lua embutida no próprio malware. Lua é uma linguagem de programação leve muito usada em jogos e sistemas embarcados. O que lhe dá modularidade é a capacidade de mudar de comportamento dependendo do comando recebido. Além disso, ele é um worm, ou seja, ele é autopropagável em rede, o que significa que uma vez dentro do ambiente, ele consegue se espalhar para outros sistemas, reduzindo a chance de que um cálculo em outra instalação do sistema denuncie o ataque. A ligação do FAST16 com os serviços de inteligência dos Estados Unidos vem do vazamento do Shadow Brokers em 2017. O Shadow Brokers foi um grupo que divulgou publicamente ferramentas e documentos atribuídos à NSA. Entre esses documentos estava um guia operacional chamado Territorial Dispute, que instrui operadores a não interferirem com o FAST16. A interpretação mais óbvia é que se tratava de uma ferramenta própria da NSA. A atribuição permanece não confirmada oficialmente, mas as evidências são robustas. O FAST16 representa características de desenvolvimento típicas de ambientes de segurança governamental, incluindo uma cultura de engenharia herdada de sistemas Unix de alta segurança. Mais impressionante ainda, a amostra principal foi carregada no VirusTotal há quase uma década e até hoje praticamente não recebe detecções. Esse caso não tem implicações práticas imediatas para quem precisa proteger ambientes corporativos, mas ele é extremamente relevante para entender a timeline da história da guerra cibernética. Ele nos diz que capacidades de sabotagem digital de altíssima precisão existem há muito mais tempo do que qualquer relatório público havia sugerido. Os detalhes técnicos e os indicadores de comprometimento estão no link aqui na descrição. E um novo incidente de supply chain comprometeu ontem o cliente de linha de comando do Bitwarden, o gerenciador de senhas de código aberto usado por mais de 10 milhões de usuários de mais de 50 mil empresas. O cliente de linha de comando é a versão Bitwarden usada por desenvolvedores e equipes de TI para integrar o gerenciador de pipeline CI/CD, que são os sistemas automatizados de construção e entrega de software. A versão comprometida foi @bitwarden/cli/2026.4.0, distribuída via NPM e ficou disponível por aproximadamente 1h30 entre as 17h57 e as 19h30, horário do leste dos Estados Unidos, do dia 22 de abril. O comprometimento é parte de uma campanha maior atribuída a um grupo rastreado como Team PCP, que já havia atacado projetos como o Triv e o LightLLM desde março.
Os atacantes abusaram de uma GitHub Action da Checkmarx, um componente de automação usado no pipeline do Bitwarden, para injetar código malicioso no pacote. Esse código, embutido em um arquivo chamado bw1.js, era executado automaticamente durante a instalação e coletava tokens do GitHub e do NPM, chaves SSH, variáveis de ambiente e credenciais de nuvem da AWS, Azure e Google Cloud. Os dados eram cifrados com AES 256 e extraídos para repositórios públicos no GitHub, criados em nome da própria vítima, uma tática que dificulta a detecção. A capacidade do malware de se autopropagar, baixando versões corrompidas de outros pacotes NPM a partir da máquina infectada, torna o raio de explosão potencialmente muito maior do que a janela de tempo sugere. O Vault do Bitwarden em si não foi comprometido e dados de usuários finais não correram risco, mas se você instalou o @bitwarden/cli 2026.4.0 ou se seus sistemas de CI/CD usavam esse pacote sem versão fixada, trate o incidente como uma exposição confirmada de credenciais. Rotacione imediatamente todos os segredos que possam ter passado por esses ambientes, revise os repositórios no GitHub em busca de criações não autorizadas e faça o downgrade para a versão 2026.3.0 ou para binários assinados disponíveis diretamente no site do Bitwarden. Vale destacar que o comprometimento do Bitwarden é apenas um dos braços de um incidente mais amplo que atingiu a própria Checkmarx. A Checkmarx é uma empresa de segurança para desenvolvedores e seus produtos foram usados como vetor do ataque. Na última quarta, 22 de abril, o repositório oficial da Checkmarx no Docker Hub para a ferramenta Kix, que é um scanner de código aberto amplamente usado para identificar falhas em arquivos de configuração de infraestrutura como Terraform, CloudFormation e Kubernetes, teve imagens substituídas por versões envenenadas. Extensões do Visual Studio Code relacionadas a Checkmarx também foram comprometidas. Em todos os casos, o malware coletava segredos e credenciais do ambiente do desenvolvedor e os extraía para um domínio controlado pelos atacantes que imitava a própria Checkmarx. Esse é o segundo incidente envolvendo a Checkmarx em menos de um mês. Em março, o grupo já havia comprometido o GitHub Actions da empresa em uma campanha mais ampla que também atingiu as ferramentas Trivy e LightLLM, como eu já disse. Se você utiliza qualquer produto da Checkmarx em seus pipelines, verifique as versões seguras. Para o Kix do Docker Hub, a versão limpa é a V2.120. Para extensões do VS Code, a versão limpa é a 2.64.0. Para o Developer Assist, a versão limpa é a 1.18.0. E rotacione credenciais e revise seus pipelines de CI/CD. E a Cisco Talos publicou ontem uma análise detalhada sobre um backdoor chamado Firestarter, implantado pelo grupo UAT4356 em dispositivos Cisco Firepower. O UAT4356 é o mesmo ator que a gente conhece da campanha Arcane Door, documentada em 2024, e há evidências circunstanciais apontando para a China. O que torna esse caso especialmente grave é a capacidade de persistência do Firestarter. Ele sobrevive a atualizações de software e a reboots comuns dos dispositivos. A razão é que ele se instala na lista de montagem do Cisco Service Platform, um arquivo de configuração que define quais programas são executados durante a inicialização do dispositivo. Assim, mesmo que o sistema operacional seja atualizado, o Firestarter se reescreve em um local de backup e garante sua própria execução no próximo boot. A única forma de limpar o implante é uma reinicialização física, desligando o dispositivo da fonte de energia, ou reimaging, ou seja, a reinstalação da imagem completa da instalação do dispositivo. A exploração inicial se deu por meio das vulnerabilidades CVE 2025-20.333 e CVE 2025-20.334.
362, que permitiam o acesso não autorizado ao FXOS, o sistema operacional subjacente dos firewalls Cisco, ASA e FTD. Se você tem o Cisco Firepower ou o Cisco Firewall ASA e FTD no seu ambiente, verifique os IOCs disponíveis no relatório da Cisco Talos, aqui na descrição, e considere a reinstalação da imagem como medida prioritária, especialmente em dispositivos que estavam desatualizados antes do patch de setembro de 2025. E a i7 publicou ontem a análise de um APT alinhado com a China, até então desconhecido, batizado de Gopher Whisper. O grupo está ativo pelo menos desde 2023 e tem como alvo confirmado instituições governamentais da Mongólia, com indícios de dezenas de outras vítimas. O que torna o Gopher Whisper curioso é uma combinação de produtividade de ferramentas e descuido operacional. O grupo desenvolveu por conta própria 7 ferramentas diferentes, a maioria escrita em Go, sendo 4 backdoors distintos: o Lex Gopher, o Rat Gopher, o Box of Friends e o SSL or Door. Cada um deles usa um canal diferente de comando e controle: Slack, Discord e a API do Microsoft Graph. O problema é que os operadores se esqueceram de limpar os logs desses servidores, o que permitiu a i7 extrair mais de 9.000 mensagens entre os canais de comando e controle, revelando os detalhes internos da operação. A análise dos timestamps mostrou a atividade concentrada entre as 8 da manhã e 5 da tarde, no fuso horário da China, e os metadados do servidor Slack tinham a localização configurada para ZH-CN, que é o código de idioma chinês simplificado. O vetor de acesso inicial ainda não foi determinado. Indicadores de comprometimento e amostras estão disponíveis no repositório da i7 no GitHub. Penúltima pauta. Eu sei que essa edição está longa demais, mas eu já estou terminando. O Google Threat Intelligence documentou uma campanha de intrusão de um grupo até então desconhecido, o NC6692, que usou engenharia social via Microsoft Teams para entregar um conjunto modular de malware chamado Snow. O ataque começa com um bombardeio de e-mails. O objetivo é sobrecarregar a caixa de entrada da vítima e criar um senso de urgência. Em seguida, os atacantes entram em contato pelo Microsoft Teams, se passando por uma equipe de suporte de TI, oferecendo ajuda com o problema. Você cria o problema, depois oferece a solução. A vítima é levada a acessar uma página falsa de reparo de caixa de entrada que coleta suas credenciais e baixa o primeiro componente do ataque, o Snowbelt, uma extensão maliciosa para os navegadores baseados no Chromium. A partir daí, o Snowglaze cria um túnel seguro entre a rede interna da vítima e a infraestrutura dos atacantes, e o Snowbasing conduz o reconhecimento interno, buscando credenciais, arquivos do Active Directory e sistemas com acesso financeiro. Todo o tráfego malicioso passa por serviços legítimos como a AWS e Heroku, uma estratégia chamada Living off the Cloud, ou seja, viver do que a nuvem já oferece. A recomendação principal é revisar as configurações de acesso externo do Microsoft Teams, restringindo ou monitorando solicitações de chat vindas de organizações externas da empresa. E para fechar, nós da Resonant, ou seja, do time de Intel da Tempest, publicamos uma análise de um malware brasileiro para Android batizado por nós de Recruta Fraude. O malware se disfarça de aplicativos de vaga de emprego, atraindo candidatos que estão buscando trabalho. O alvo não é roubar senhas bancárias, como a maioria dos trojans que a gente vê por aí, mas sim usar os dados da vítima e a biometria dela para financiar veículos em seu nome. Eu já tratei desse caso por aqui quando o assunto foi matéria da Folha. O que aconteceu agora foi que a gente publicou o relatório completo. Link para ele aqui na descrição. Fim da edição de hoje, gostaria de lembrar vocês que na próxima terça eu vou apresentar um webinar da Tempest, em que a gente vai falar de várias coisas que tem a ver com a expansão da superfície de ataque e os ataques que estão explorando isso. Eu estou deixando o link para inscrição aqui na descrição. Também publiquei um vídeo ontem no meu LinkedIn e também no Instagram, que foi também para o LinkedIn e para o Instagram da Tempest, falando sobre isso. Lá tem mais detalhes, não quero mais tomar o tempo de vocês, beleza? É isso, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana. Descansem.
Eu gostaria de fazer um pedido a vocês. A gente está chegando no episódio 1000 do Cyber Morning Call e eu gostaria de fazer uma coisa legal quando a gente atingir essa marca. Eu queria saber se você tem alguma história com esse podcast, se você tem alguma história com o Cyber Morning Call, se ele te ajudou a proteger seu ambiente, a estudar alguma coisa, a conseguir um emprego, sei lá. Qualquer história vale e as melhores serão lidas por mim no material especial que a gente está bolando por aqui. Então, se você tem algo a dizer sobre o Cyber Morning Call, essa é a hora. Manda a sua história nos comentários do Spotify, caso você ouça esse podcast por lá, ou por e-mail para mim, cabral@tempest.com.br. Tchau.